Bom dia a todos. Meu nome é Gleisiane, eu sou supervisora na manhã, junto com a Delcimara, e vou falar aí sobre o que é o racismo e o sexismo. Segundo Gomes, a raça opera como forma de classificação social, demarcação de diferenças e interpretação política e identitária no processo histórico, social, político, econômico e cultural. Nós temos, essas palavras, muitas às vezes até confundem o que realmente cada uma quer dizer. Porque é muito utilizado o que é racismo, preconceito, discriminação. Mas vamos pontuar. O racismo é a crença de que existiram raças que existam, raças superiores a outras. O preconceito é uma opinião pré-concebida sobre determinado grupo ou pessoa. E a discriminação, ela já é a ação, Ela é baseada no preconceito ou racismo. É o tratamento injusto por pertencer a um grupo diferente. E o sexismo? É a atitude de discriminação fundamentada no sexo, Então, é bom pontuar o que cada conceito, o que cada palavra significa para a gente saber a sua diferença. Apesar que pode ter interligação, mas cada um tem o seu sentido. Então, pessoal, como a Gleisiane explicou aqui para a gente, é muito difícil combater o racismo justamente porque as pessoas não sabem o que é o racismo. Por exemplo, quando ela explicou sobre preconceito, eu, por exemplo, achar assim, todo chinês come carne de cachorro. Isso é um preconceito. É um conceito que eu tenho, que veio de alguma imagem, de algum lugar que apareceu para mim, geralmente piadas, eu tenho esse preconceito. Quando eu, por exemplo, chamo... eu vou aproveitar que ela é minha irmã, se eu virar para a Gleisiane e falar assim, ô Gleisiane, sua loura burra, isso é uma discriminação. Eu estou separando ela de algum grupo, só que para uma maneira ofensiva. Agora, existe uma forma de eu fazer uma discriminação também positiva, que é o que acontece, que a gente vai ver nesse nosso trabalho, nessas relações étnico-raciais. E por que essa palavra étnico-racial e por que a palavra racial? Nós já sabemos que raça não é biológica. Não temos mais raças de seres humanos diferentes. Raça é um conceito social. Então, quer dizer que em determinados grupos, como acontece aqui no Brasil, mas não só aqui, em vários lugares onde aconteceu escravidão, como na África do Sul, em vários lugares onde aconteceu imperialismo e escravidão, as pessoas foram seccionadas em raças. Na Índia isso acontece muito. Que é o quê? Você pegar um grupo de pessoas que tenham o mesmo traço característico de etnia, Quando eu falo de etnia, eu estou falando traços característicos como cor da pele, cultura, linguagem, isso tudo compõe a etnia. Eu pego essas pessoas e classifico elas socialmente. Eu coloco elas impossibilitadas de terem os mesmos direitos do que os outros. Aí eu estou transformando ela em raça. Então, raça não é que temos várias raças de seres humanos, é que temos grupos sociais com direitos e privilégios diferenciados. No caso do Brasil, a raça indígena, a raça negra, é a raça que sofre com a falta de privilégios e de direitos. O que a gente chama de branquitude, que é a raça branca, originários, aqueles que são descendentes, aqueles que já estão numa linhagem das famílias que estavam no poder do Brasil até os dias de hoje, que a gente chama de burguesia, esses são a raça branca, e esses têm seus privilégios, esses têm suas facilidades, enquanto que no Brasil, a raça social, não raça biológica nem genética, a raça social negra sofre com essas impossibilidades e faltas de privilégios. Então, aí no slide, se não existem raças, por que usar o termo raça? É importante frisar que quando se fala em raça, não se está retroagindo ao pensamento dos séculos passados,
achando que aquela questão das falsas ciências, da frenologia, da eugenia, que achava que os seres humanos negros, eles tinham uma constituição biológica diferente, por isso o caráter deles era pior. Em termos biológicos, não existe raça. O fato é que, ainda hoje, pessoas agem em relação às outras pessoas, tendo por base a ideia de que uma etnia é superior à outra. Portanto, raça é algo que existe socialmente. É um conceito construído no imaginário social. Por isso é correto usar essa palavra. E por que eu falo que no Brasil o racismo ele é estrutural? Por que eu uso ainda essa palavra estrutural? Porque quando a gente pega a história da formação da população brasileira, nós vemos que mais de 300 anos, cerca de 380 anos, nós vivemos sob regime de escravidão. Durante todo esse período, era impossibilitado do negro ter propriedade privada. Tem uma lei lá de 1850 que proibia ele de ter propriedade privada. A partir daí, ele ainda vai, mesmo depois da abolição, em 1888, ele ainda vai passar um longo período sem poder ter direitos ao voto, direitos de estudar, direito de participar ativamente da vida social. Então, somente a partir da Constituição, e olha para vocês verem, agora eu estou dando um salto de 100 anos, somente a partir da Constituição de 1988 é que efetivamente os negros puderam participar ativamente da vida pública, da vida cidadã. Só que não basta eu ter leis no nosso país, é preciso que essas leis sejam aplicadas, como é o caso da Lei 10.639, que obriga as escolas a terem um conteúdo afro-brasileiro, a trabalhar a história afro-brasileira e africana. E aí, nesse afro-brasileiro, eu estou incluindo também a cultura indígena. Eu tenho a lei, mas será que ela é aplicada? O que os gráficos mostram é não. O que os números mostram é não. Dentro das escolas, nós ainda vamos... Esse trabalho que a gente está fazendo hoje, ele é só um projeto. Ele vai mostrar que as escolas pouco se ocupam da questão racial. Muitos se ocupam da questão conteudista e pouco da questão racial. E aí, para demonstrar para vocês, esse quadro aí, ó, é o que as pessoas pardas, negras, escutam no seu dia a dia. Isso aqui é de praxe. Ó, pelo menos o seu filho tem cabelo bom. Esse seu cabelo está na moda, né? Você é privilegiado por ser cotista. Eu não sabia que gente como você entendia desse assunto. Vai ter que cortar esse cabelo para trabalhar. Desculpa, é que te vi e achei suspeito. Mulata exportação, da cor do pecado. Deve ser boa de cama. Você trabalha fazendo faxina. Você nem é tão negra assim. Você é moreninha. E aqui, pessoal, ainda tem outros conceitos que vão compondo o imaginário racista. O primeiro conceito, 50 tons de preto, né? Como o branco é que é a norma, o que é o normal, por exemplo, nós somos chamados de mestiços, certo? Mas por que quando um alemão se casa com tem um filho com um francês, por que o filho desse casal não é chamado de mestiço? Eles são chamados de brancos, não são chamados de mestiços, apesar de que são de localidades diferentes, mas nós somos chamados de mestiços, mesmo. Mas daí só para mostrar para vocês a composição desse ideário, que a cor compõe a raça, né? E aí entra também a questão do sexismo, né? A questão lá da morena, da mulata. Não tem essa questão de morena, não tem questão de mulata. Mulata é um termo que veio do termo do cruzamento do jegue lá com a égua, que deu a mula, né? Não tem essa questão de mulata. Nós não somos um ser híbrido, somos seres humanos, né? E no dia a dia, quer ver um hábito, né? Como a Stael está dizendo aí, você quer ver um hábito, Stael, que está no nosso dia a dia, que nós não percebemos? Empregada doméstica. Esse termo tinha que ser abolido da nossa fala. Sabe por quê? Doméstica é uma frase que foi criada para designar o escravo que trabalhava dentro de casa. Então, até hoje, estamos chamando as nossas mulheres de empregadas domésticas como se nós estivéssemos domesticando elas. A palavra doméstica não vem do lar,
a origem da palavra doméstico é de ser domesticado. Então, quando nós falamos que alguém é empregado doméstico, nós estamos dizendo que essa pessoa foi domesticada, né? Bom, e dentro disso, esse aí agora é você, Delcimara? Isso mesmo, Leico. Então, né, diante de toda essa situação que você relatou, de toda essa nossa realidade, qual que é o papel da escola? Hein? Então, a escola, ela precisa fazer valer a LDB, né, a 10.639, que versa sobre a inclusão da história e cultura negra dentro da sala de aula, como você relatou, não só um trabalho que acontece um dia do ano, né, mas que acontece, está previsto dentro do currículo escolar, deve ser trabalhado durante todo o ano, né, porque precisa acabar, né, com essa ideia. Né? A lei estabelece a obrigatoriedade do ensino da história da cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio. Se volta para a correção de uma desigualdade histórica que recai sobre um segmento populacional e étnico-racial específico, ou seja, os negros brasileiros. Então, olha, quebrar a barreira da discriminação racial, fazer com que o aluno tenha um sentimento de pertencimento e dialogar, né, que é o mais importante, com essa realidade do aluno, evitando, assim, a evasão escolar a partir, né, do racismo, do preconceito. O que são ações afirmativas? Políticas que buscam recursos em benefício de pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente. Objetivo: combater discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero, de classe ou de casta, aumentando a participação de minorias no processo político, no acesso à educação, saúde, emprego, bens materiais, redes de proteção social e ou no reconhecimento cultural. Então, esse é o objetivo das ações, né, afirmativas. Age como uma prevenção à discriminação, quanto como uma reparação de seus efeitos. Então, pessoal, o que são essas ações afirmativas que a Cristina disse? Elas são ações reparatórias e também ações de prevenção. Então, quando a gente vai falar aqui mais para frente sobre cotas, quando a gente vai falar aqui sobre leis antirracismo, a gente está falando de uma situação que é emergencial. Nós estamos no país onde que o racismo impede que pessoas negras ascendam socialmente e participem da vida social como deveriam. Eu vou citar só um exemplo para vocês. A população negra é cerca de 56% da população brasileira. Quando você liga a televisão e assiste uma novela, você vê 56% de negros na novela? Você vê 56% de negros nessa novela como ricos, como os protagonistas? Ou você vê 90% dos negros que aparecem na novela trabalhando em serviços subalternos como porteiro? Não que esses trabalhos não sejam dignos, mas você não vê um negro com a representatividade que o branco tem na construção do ideário das pessoas. E é por isso que eu digo que, por exemplo, na nossa escola, quando a gente tem uma diretora preta, a gente tem uma oportunidade incrível, porque o peso para a Andressa é muito maior do que o peso para qualquer outra mulher ou homem que tivesse aí, mesmo o homem preto. Por quê? Porque ela não representa apenas o nome Andressa. Se ela fizer um bom trabalho, não fez mais do que obrigação. Mas se ela não fizer um bom trabalho, por causa do racismo que existe no Brasil, todas as outras mulheres pretas serão julgadas pela ação dela, né? Isso é que é o racismo. É eu coletivizar os atos que são individuais. Mas também é uma boa oportunidade, porque a representatividade que uma diretora preta tem é dizer para aquele aluno que está entrando na escola, eu também posso chegar lá.
Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta lá ser preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena, fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra poder comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e nunca mais escola. No Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, com sovaco fedorento que alisa o cabelo para se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu. Quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca. Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque pobre não vai pra... USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem tinta da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem cá. Você também pode lutar, hein? E aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É bem também desatachando o gueto, niga, samurai. É bem também desparachando o gueto, niga. É bem também desparachando o gueto, niga. Bem também desparachando o gueto, niga. Bem também desparachando o gueto, niga, samurai. Bem também desparachando o gueto, niga. Espadachim. Bem também desparachando o gueto, niga. Bem também desparachando o gueto, niga, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para e no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi Dandará. Otará, otará. Vamos pro canto onde o relógio para. No silêncio o coração dispara. Otará, otará. Para, dará, experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é
é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, e aprender a respeitar, porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola. Pois é, né? Que letra, hein? Cheia de verdade, como o Gley colocou aí. É o que 56% dos brasileiros vivem, né? E quando ela canta, ela aumenta a voz, é um grito mesmo, para que a gente acorde e tenha consciência da diferença, né? Que cota realmente não é esmola. Então, vamos diferenciar aí o que é cotas raciais e o que é cotas sociais. E temos aí a Lei 12.711/2012, que garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. Os demais 50% das vagas permanecem para ampla concorrência. Então, vamos lá. O que é a cota racial? Né? É considerado para os pretos, pardos e indígenas. São as minorias étnicas discriminadas pela cor da pele, que são amplamente afetadas durante o período da escravidão. E as cotas sociais são destinadas a estudantes que cursaram escola pública, com renda familiar baixa, pessoas com deficiências, a fim de amparar estudantes que foram prejudicados devido à falta de acesso a uma educação de qualidade. O Gley pode exemplificar melhor as duas, as raciais e as sociais, mas no todo é tentando amparar, não é nada de esmola, é tentar recuperar o que foi perdido, né? O que não foi dado. É isso aí. Decimara, passa para o próximo, por favor, que aí eu vou explicando direitinho. Olha, pessoal, o que a gente escuta muito assim, essa questão de cotas incomoda muito as pessoas, dos dois lados. Muitos negros, muitos pardos, muitas pessoas pobres também são contra a cota, porque eles acreditam que isso seja uma esmola. Mas isso é um efeito chamado síndrome do impostor. E isso acontece muito com as mulheres também. É por isso que o racismo e o sexismo, ele está muito interligado. O que é a síndrome do impostor? É a pessoa achar que ela não merece estar naquele lugar que ela está, ou que ela está ali por sorte, ou que ela está ali por favor do outro. Isso é a síndrome do impostor. E essa síndrome ela é causada justamente por quem não quer realizar a equidade social, né? O Cortella, o filósofo Cortella, ele explica muito bem que ele era um homem branco e que ele estudava numa escola pública em dado momento com mais 3 amigos. E ele diz, olha, eu acordava, eu tinha café da manhã variado com frutas, com pão, com leite, eu tinha roupa, eu tinha transporte para chegar na escola, e lá eu estudava com a Maria, com o José e com o Serafim. Só que cada um daqueles 3, nenhum tinha café da manhã, nenhum sabia se ia almoçar e se não ia. Grande parte deles tinham que trabalhar assim que saíam da escola. Então ele diz, olha, éramos iguais, estávamos estudando na mesma escola, estávamos tendo a mesma matéria, a mesma
oportunidade de se formar. Eu hoje sou filósofo, eu ascendi socialmente mais do que eu já tinha. Eles não, eles continuaram lá. Mas por quê? Porque éramos iguais, mas não havia equidade. Eu tinha maiores condições de aproveitar aquilo que estava me sendo oferecido. Então, quando a gente está falando de cota, a gente não está falando de esmola. A gente está falando de uma reparação que a pessoa por si só não consegue fazer. Ela não tem condições financeiras nem condições sociais, que não é só financeira, é questão política, é questão ideológica, de ascender socialmente. Então, olha, os tipos e motivos. Muitas pessoas também criticam por desconhecimento. As pessoas falam assim, por que tem que ter cota para preto? Eu sou pobre, por que não tem cota para mim? Tem, é você que não conhece. É você que está comprando a ideia de WhatsApp e de Facebook e não está procurando saber. O grande problema do racismo no Brasil é o iletramento. É quando a pessoa não procura entender, saber da fonte verdadeira. Ela se alimenta apenas de falácias que são colocadas na internet. Então, vamos lá. Os tipos e motivos de cota. Atualmente, no Brasil, existem 3 tipos de cota. Raciais, sociais e por deficiência. A cota por deficiência foi que puxou as outras. A primeira cota que surgiu foi a cota para deficientes. E aí nós percebemos que a gente precisava reenquadrar dentro da sociedade outros elementos que estavam tão aquém quanto os deficientes, que eram os negros, os pardos e os pobres. O Brasil sempre foi um país de desigualdades sociais. E o objetivo das cotas é amenizar essas desigualdades. Mas a cota, pessoal, é uma ação afirmativa emergencial. Ela tem prazo para extinguir. Trecho retirado do jornal IBGE. A taxa de ingresso no nível superior, percentual da população que concluiu ao menos o ensino médio e que entrou no ensino superior, independente de tê-lo concluído ou não, dos pretos ou pardos era de 35% e dos brancos 53%. Esses números não te dizem nada? Por que será que, tendo 56% da população preta, somente 35% é que se ingressam na faculdade? E pior do que isso, não é só ingressar, é continuar. Porque todos os dias nós vemos casos que os estudantes são desestimulados, seja pela pressão econômica, social, ou pelo fato da discriminação mesmo que encontram onde estão lá estudando. Dados do Jornal da USP de 2019, 20% dos estudantes pretos, desses 20% estudantes pretos, 36,7% são cotistas, ou seja, foram para ampla concorrência por serem de particulares. Mesmo com esse fato, temos de 100% apenas 20% de estudantes pretos independentes da renda na USP. Você acha que não é uma marca histórica? Então, aqui está dizendo, pessoal, que as cotas estão fazendo com que as pessoas consigam entrar e se formar. E a gente sabe que quanto mais pessoas formadas, maiores são as chances delas ascenderem socialmente. Não só elas, mas cada pessoa que se forma carrega consigo a sua família, né? Volta só um pouquinho, Delcimara, só no outro. A outra desculpa que as pessoas dão para serem contra as cotas é que estão sendo roubadas as vagas dela. Então quer dizer que elas não têm capacidade? E aí está me tirando a vaga que tem capacidade? Não estão tirando. As vagas são divididas. Na verdade, os cotistas têm que concorrer para um número muito menor de vagas, porque 50% é para ampla concorrência. Você concorre com 50%. Os outros 50% são divididos entre esses cotistas, que são os de salário mínimo, os abaixo de salário mínimo, né? Os pobres, os cotistas raciais, então, os cotistas deficientes. Então, o cotista, ele está concorrendo com vários outros cotistas com 50% da vaga, enquanto os da livre e da ampla concorrência estão concorrendo só com eles. Então, ninguém está tirando vaga de ninguém. Pode passar. E outra coisa, preto rico tem cota? Não, não é o fato, é o que eu estou dizendo. Raça no Brasil é social. Eu posso ser da etnia preta, mas isso não quer dizer que eu seja da raça preta. Se eu for um preto rico, eu não pertenço à raça preta, porque raça preta significa raça negra, significa estar
numa posição social desprivilegiada. Se eu sou rico, eu não tenho direito a cotas. Não quer dizer que por eu ser um preto rico, que eu vou lá conseguir mais fácil a minha entrada numa faculdade ou num cargo público, não. Né? Então, é o desconhecimento. Esse videozinho aí, você pode clicar nele para mim, por favor? Nesse dos índios? Prestem atenção. Não está saindo o som? Vocês estão ouvindo o som? Não, Não. eu não tô, não. Disseram que eu não sou indígena porque eu uso celular. Agora sim. Disseram que eu não sou indígena porque eu não tenho cabelo liso. Me disseram que eu não era indígena porque eu moro na cidade. Agora eu tô ouvindo. Me disseram que eu não era indígena porque eu sou bissexual. Me disseram que eu não sou indígena porque eu sei falar português. Me disseram que eu não era indígena porque eu faço faculdade. Me disseram que eu não sou indígena porque eu uso roupa e não ando pelado. Me disseram que eu não sou indígena porque eu tenho a pele clara e fujo dos padrões. Esse vídeo aí mostra muito a outra face, a deslegitimação da raça negra. O que é a deslegitimação? É eu começar a fazer os 50 tons de pretos. Ah, não, mas você nem é tão preto assim para estar conseguindo essa vaga. Só que é o que eu estou dizendo. Não é só questão de etnia. Ali o índio falou. Ah, eles falaram que eu não sou índio porque meu cabelo não é liso. Quanto mais você se aproxima da norma, que é o branco, mais querem dizer que você não pertence àquele grupo desfavorecido. Mas isso é uma inverdade, isso é uma mentira. Né? Essa deslegitimação, ela é que interfere naquela síndrome que eu disse do impostor. A pessoa achar que ela não merece estar ali. Olha, independente dos traços étnicos, a composição da raça ela está ligada à questão social. Ela está ligada principalmente ao grupo social que você está inserido. Né? Pode passar. Nesse próximo vídeo, está acontecendo um programa, nem sei se já terminou, chama Fazenda, eu acho, e ali tem uma modelo. Vamos ver o que essa modelo está dizendo sobre os padrões que são exigidos dela. Eu quero uma explicação, não posso. Tu sabe que eu não posso ficar muito morena, né, pro meu trabalho? Não? Tem que ser branquinha. Porque as campanhas, elas não querem muito morena. Eles querem uma beleza um pouco mais elegante do que, sabe? Eu não posso fazer isso. As marcas, às vezes, não querem. É mesmo? Olha para vocês verem, pessoal, uma conversa informal, ela tendo uma conversa informal, ela dizendo para o colega dela lá de reality que ela não pode ficar muito queimada, porque as marcas querem um corpo mais elegante, um corpo branco. Então, se a gente não faz ações afirmativas emergenciais, se a gente não pega e coloca cotas para atores na televisão, tem que ter 50% de ator preto para ter representatividade. Tivemos uma vitória muito grande, a aprovação de cotas na OAB para pretos e para mulheres. Se a gente não tiver representatividade na OAB de mulheres e de pretos, olha, eu só posso dizer de onde me dói. Se eu não faço parte, não adianta um branco fazer política antirracista, tem que ser um preto, porque ele é que sabe de onde dói, ele é que sabe onde que está machucando, né? Então, europeização, isso mesmo, Zé Roberts. É a normalização do branco. Olha esse relato. Aí ao lado tem o que aconteceu que todo mundo viu na Zara. Né? Uma delegada foi entrar na loja da Zara e, de repente, ela começou a ouvir a Zara zerou. A Zara zerou. O que era a Zara zerou? Era um código entre os seguranças para mostrar que um preto tinha entrado na loja, que era para ele ficar em alerta. Então, pessoal, racismo não é mimimi, tá? Essa frase mimimi
Isso aí é uma coisa que surgiu com essas últimas eleições aí. Pelo amor de Deus, racismo não é mimimi. Não tolere. Não ache que isso é coisa da sua cabeça. Se alguém riu do seu cabelo, se alguém fez piada com a sua pele, fez piada com você, te tratou, isso é racismo. Isso não é mimimi, tá? Pode passar, por favor. Bom, mas o que eu vou fazer? Se eu nasci no meio onde que essa estrutura já estava toda organizada, se eu nasci no meio onde que eu já recebi todas essas informações e eu, Gleico, luto contra o racismo. E muitos pretos são racistas. Por quê? Porque eles são iletrados. Eles não entendem o que é o racismo. E assim sendo, como diria o Paulo Freire, quando o oprimido não reconhece o opressor que carrega dentro de si, ele acaba se tornando uma figura do opressor. E parecer com o opressor é ser opressor, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado que para acontecer uma revolução, para que a gente possa mudar a situação, a gente tem que reconhecer. Então, o que eu posso fazer? Olha, individualmente, letramento racial. Reconhecer o valor simbólico e material da branquitude. Se eu sou uma pessoa branca, eu reconhecer que eu tive privilégios. Eu reconhecer que o meu amigo preto, por mais que ele tenha estudado na mesma sala que eu, ele não tem as mesmas oportunidades e ele não é visto na sociedade da mesma maneira que eu sou. Segundo, definição do racismo como problema social atual. Olha, ele tem que ser combatido agora. Atual é porque ele tem que ser combatido agora. Ele é temporal. E se a gente mantiver essas ações afirmativas, ele tem prazo para acabar. 3. O entendimento que as identidades raciais aprendidas como resultado de práticas sociais. 4. Posse de uma gramática e um vocabulário racial que facilita a discussão de raça, racismo e antirracismo. 5. Capacidade de traduzir e interpretar códigos e práticas racializadas de uma determinada sociedade. Quantas práticas corriqueiras nós estamos fazendo, como aquelas plaquinhas que nós vimos acima, as pessoas segurando? Pelo menos seu filho tem cabelo bom. Mas você nem é tão preta assim, né? Você é preta, mas você é faxineira? Sabe, essas associações, isso são os valores simbólicos que nós temos que eliminar. E como que a gente elimina? A gente elimina quando a gente vê uma diretora preta. Aí eu já começo a eliminar, eu começo a ver. Falo, não, olha lá, tem alguém que dirige, tem alguém lá em cima que é preto. Esse lugar também é deles. 6. Análise das formas em que o racismo é mediado por desigualdade de classe, hierarquia de gênero e heteronormatividade. Outra coisa, se o preto sofre, imagina a mulher preta homossexual. É o trapo do trapo, sofre muito mais. É o trapo do trapo na mão da branquitude. Por quê? Porque além de ser discriminada pela cor, ela ainda é discriminada pelo gênero e ela ainda é discriminada pela opção sexual. Então, enquanto nós transformarmos posições sociais, opções das pessoas, etnia, em posições sociais, enquanto mantivermos isso, nós vamos ter uma grande leva de violência na nossa sociedade. E o que eu posso fazer coletivamente? Combater a discriminação negativa, que é essa que eu estou dizendo, que inviabiliza, por exemplo, a presença de pessoas negras no espaço. É preciso que elas sejam discriminadas positivamente, como nas cotas, quebrando as barreiras que obstaculizam o seu acesso. Então, eu tenho que fazer discriminação? Tem um negócio errado. Tem um grupo que está sendo desprivilegiado e um outro que está sendo privilegiado. O que eu posso fazer? Eu tenho que pegar esse grupo, discriminar ele, sim, mas de uma maneira positiva. Empatia, essa é a palavra. Não tem como eu sentir a dor do outro. Não tem como. Somente se eu estivesse na pele dele. Mas é possível eu entender e me solidarizar com a dor do outro.
Empatia não é sentir o que o outro sente. Isso é humanamente impossível. Empatia é sentir com o outro. É eu estar perto e fazer o que for possível e valorizar e respeitar o que o outro me diz. Respeitar o lugar de fala do outro. Né? É não chamar ele de mimizento. É não dizer que o negro está se vitimando porque está aceitando cota racial. Não. É eu ter empatia. É eu saber que se fosse o contrário, e seria muito possível ser o contrário, eu precisaria disso para a minha vida. Quando você sente com o outro, você valida aquela dor. Você acolhe aquela dor. Você não questiona aquela dor. Você não trata ela como se fosse piada ou vitimismo. E aí, pessoal, eu fecho a explicação com uma frase do Paulo Freire. Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Então, ninguém é obrigado a saber e ser... porque assim, não basta não ser racista. A gente tem que ser antirracista. Não dá apenas para você... Ah, não, eu não sou racista. Não, você tem que ser antirracista. Então, ignorar você pode. Se até o dia de hoje você não sabia que você estava sendo racista, tudo bem. Mas a partir de agora você tem obrigação de se letrar. Você tem obrigação de fazer um raciocínio, uma reflexão e dizer assim, opa, pera lá, tem algo que eu tenho que aprender. Algo não está legal com a minha atitude. É isso aí, pessoal. Agora nós vamos para a próxima etapa com você, Delcimara. Isso mesmo, né, gente? E agora, né, a gente quer falar um pouco sobre as nossas vivências em relação a tudo isso que o Gleicon explicou. E como que nós vamos, então, trabalhar isso na sala de aula? Cada um, né, vai pensar aí dentro da sua disciplina como abordar esse tema no quarto bimestre, como enfatizar mesmo esse antirracismo. E nós queremos saber, né, preconceito ou discriminação, você tem algo a dizer? Já viveu ou presenciou situações relacionadas? Eu vou deixar esse link agora aqui no chat e vocês vão abrir esse link e vão escrever as opiniões de vocês e vocês vão poder compartilhar aqui sobre tudo isso que foi falado, tá? Pessoal, então agora está na hora de vocês participarem e agora nós vamos dialogando. Vocês vão escrever, vão clicar nesse link, vai aparecer um sinalzinho de mais aqui embaixo, aqui no canto direito. Vocês apertam e escrevam. Se vocês já foram... o que vocês pensam sobre discriminação? Aqui, ó, esse botãozinho vermelho que vai aparecer para vocês. Espera aí que eu vou colocar aqui o link aqui para vocês, tá? E eu vou contar a minha experiência. Eu já... Apesar de eu não, né, nos 50 tons de preto, eu já estar mais próximo do normativo, que é o branco, mas eu já fui vítima de preconceito e discriminação. Aí eu vou contar a minha história aí também nesse link. Ó, vocês abrindo esse link, vai aparecer essa tela com esse mais aqui embaixo, ó, esse rosinha. Então, quando vocês clicar nesse mais, vocês vão poder, né, escrever um comentário, né, respondendo essa pergunta, e aí a gente vai compartilhar aqui, ouvir vocês agora, abrir para discussão. Enquanto estamos escrevendo, pessoal, tá aberto também para quem quiser levantar a mãozinha aí e falar alguma coisa, tá? Aí a Delcimara vai controlando as mãozinhas para quem quiser dar a sua opinião, tá bom? Estael, pode falar, por favor. Eu me identifico muito com esse tema, porque eu venho de uma família que meu avô era negro, minha avó alemã, lourinha dos olhos azuis. Então, teve uma miscigenação. E o apelido das minhas primas e nossa, para os nossos avós, era nega, nenega, neguinha, branca, branquela, branquinha. E a gente achava isso muito natural, porque a gente era criada nesse meio, né? Junto com eles, e achava natural. A gente não tinha essa visão do mundo, quando a gente era criança, de que havia essa separação.
porque a gente foi criada ali tendo essas diferenças. Aí, quando a gente chega no mundo e a gente vê um ente querido da gente sofrendo essas discriminações, esse dói na gente também, né? E meu avô sempre ensinava a gente, quando a gente se reunia, ele falava, não existe ninguém melhor do que o outro por causa da cor. Existe pessoas boas, pessoas más. Então, ele sempre nos ensinou assim e a respeitar os outros, né? Mas, infelizmente, o mundo não vê essa diferença de tom de pele apenas com uma diferença de cor, mas de raça, de juízo, de inteligência, de capacidade, infelizmente, né? A gente tem que ensinar os nossos alunos a palavra respeito, porque se os alunos aprenderem a respeitar, ele vai respeitar o outro, independente da sua cor, da sua raça, do seu credo, da sua opção sexual, né? A gente tem que batalhar, enquanto educadores, para ensinar isso aos nossos alunos, né? Para não ter essa discriminação, que ainda, infelizmente, acontece no nosso meio. Aí já estamos recebendo alguns recadinhos, ó. O meu relato está aí. Eu fui vítima de racismo e preconceito na universidade, porque quando eu entrei na faculdade, havia uma pontuação, se você passasse entre os 5 primeiros, e você fosse de classe social e de raça negra, né, você conseguiria uma bolsa. E eu passei e comecei a minha universidade. Porém, aconteceu uma manifestação na universidade que eu não participei, e como eu era cotista social, eu fui expulso, sem ter participado da manifestação, injustamente. Eu provei minha inocência, mas perdi minha bolsa, pois na época ainda não havia leis de cotas, e porque essas cotas eram de escolha da instituição. Isso mesmo, né? São várias situações, igual aqui, ó, sinto-me muito feliz quando alunos pretos da nossa escola se sentem representados pelo atual cargo que estou ocupando. Comenta para nós, Andressa, foi você que colocou? Sim, fui eu. É maravilhoso ver o olhar diferenciado do aluno, principalmente no início, né, lá em junho, quando eles receberam a notícia. Alguns até foram na escola para me conhecer. Agora que as aulas voltaram também, alguns me procuram, conversam comigo, e são meninos pretos que parece que reavivou nele a esperança, a possibilidade de crescer. Eles estão vendo que isso é possível, né? Com essa representatividade tão perto da realidade dele. Ele está vivenciando isso, né? Dentro da escola. E os alunos brancos também, eles chegaram a estranhar em certos momentos, e isso foi muito bom, foi muito válido, né, para o enriquecimento da nossa cultura, que isso seja algo normalizado. E essa felicidade desses meninos em especial me emociona muito. Professor Jonathan, pode falar. Bom dia para todo mundo, parabéns, né, pela iniciativa de tocar nesse assunto, que ele é muito sensível para todos nós. Mas o Gleico, eu não sei se você falou antes de eu ter entrado, mas houve um episódio também, né, quando a gente trabalhava no Educare, que você tinha um cabelo grande, e que você teve que cortar o cabelo, não teve isso? Sim, não foi uma só. Infelizmente, o racismo ele é constante, né? Eu fui chamado para trabalhar numa escola, não enviei currículo, fui chamado pelo trabalho que eu realizava nas escolas públicas, mas desde o primeiro dia eu já recebi um preconceito, porque eu tinha o cabelo comprido, né? E pela minha aparência, né? Aí me disseram que eu tinha muita informação. Eu fui chamado na sala da direção e foi dito que eu tinha muita informação, se eu podia ir com o cabelo preso, se eu podia tirar meus anéis, porque assim, eu estava com muita informação para os alunos, ou seja, a minha imagem
negra, né? Porque eu sou uma coloração abaixo, mas a questão é social, não é simplesmente étnica. Inclusive, me perguntam por que eu chamo o Gleico de cabeludo. É por isso aí, ó. Não, meu irmão? Exatamente. Aí eu tive que, na época que eu precisava do dinheiro, eu tive que cortar o cabelo para poder continuar dando aula. Mas não adiantou, depois eu fui mandado embora assim mesmo. Infelizmente, dentro da própria família, já sofremos discriminações por pertencermos a uma classe social inferior. Né? Quem fez esse comentário, quer falar? Isso acontece mesmo. Peraí. Comentar? Pode falar, Leidiane. Eu até comentei com o Gleicon um dia na sala dos professores, né? Quem conhece a minha família sabe, né? O meu pai, a origem da família dele é preta, né? Como se diz o Gleicon, 50 tons abaixo, um pouquinho, né? A minha mãe indígena. A minha irmã, quem conhece já sabe, ela é morena, clara, né? E assim, todos perguntam. A sua irmã, não, seu pai foi casado com outra pessoa e teve a sua irmã, era da sua mãe, foram casados e teve ela? A maioria das pessoas acha que a gente não é irmã, né? E por causa do tom, né, de pele, e faziam, né, na escola piadinhas, né, de mau gosto, e isso, na época, né, com pouca informação, nos trazia raiva, inicialmente, mas hoje a gente leva tão de boa, que quando vem esses comentários, né, para mim, não me afeta, para ela não afeta, para meus pais não afetam, né? Na época, a minha irmã ficou tão chateada que ela tinha uns cachos lindos no cabelo, e o Gleicon falando, eu lembrei, uns cachos lindos, e ela alisou o cabelo. Hoje em dia, a gente tenta, né? Infelizmente, meu cabelo é assim. Eu queria ter o cabelo igual o dela, eu sempre falo com ela que eu queria ter o cabelo igual ela tinha, com os cachos lindos. E ela tenta fazer a transição, né, do cabelo até hoje, mas não consegue porque a química foi muito forte. Então, assim, eu acho que ela foi muito prejudicada, mas eu vendo a dor dela, eu trouxe essa dor para mim. E hoje em dia eu tenho orgulho de ser quem eu sou, da família que eu sou, da origem que eu sou. E se um dia eu sofri essa raiva, hoje eu tenho amor por essas pessoas, né, que na escola discriminavam, faziam bullying, tanto comigo, com ela, né, e falavam assim, não é filho do mesmo pai, porque uma tem um olho claro e a outra é morena. Pessoas mais velhas falavam isso. Chegaram até professora a falar. Alguns professores aqui também já deram aula para minha irmã e sabem que ela é mais morena um pouco do que eu. Então, assim, eu tenho orgulho. E gostaria que todos os nossos alunos, pais, todos tivessem orgulho das suas origens, né? É só isso que eu tenho que falar por enquanto. E lembrando que uma das maiores escritoras do Brasil, né, foi uma das primeiras, a Carolina de Jesus, né? Ela foi uma escritora, compositora, poetisa brasileira. Então, ela é uma das maiores e a primeira, se não me engano, uma das primeiras, né? Carolina de Jesus, ela pegava os livros no lixo, né? E hoje ela é uma referência para o mundo todo, né? Temos que ter orgulho e ter esse sentimento de pertencimento. Ô, Leidiane, isso só vai ser possível
quando o imaginário for construído ao contrário. Porque até hoje o imaginário foi construído desclassificando a raça negra. Só quando a gente tiver, como eu disse, diretores pretos, advogados pretos, protagonistas de novela pretos, quando a gente começar a se habituar a escritores pretos, e nós, como professores, é por isso o objetivo desse trabalho. Inclusive, eu escrevi um projeto que vai ser compartilhado com vocês, professores, para que a gente desenvolva estratégias. Porque, por exemplo, o professor de matemática, será que não existe nenhum matemático preto? Será que não dava para parar uma aula e falar assim, aqui, vocês sabiam que existia uma mulher que foi a primeira engenheira do Brasil, que ela era ótima matemática e que ela era preta e ela teve que enfrentar preconceito porque na época só podia ser homem para estudar engenharia e ela conseguiu, né? Então, ou seja, todos nós na nossa matéria podemos dar elementos para os nossos alunos para que eles sintam orgulho, principalmente nós que somos da área de humanas. Os nossos alunos que estão presentes, algum quer comentar, né? Nós temos aqui outros comentários, né? Nunca foi vítima de racismo, mas conhece pessoas que já sofreram, né? O preconceito é algo que ofende, né? Já presenciei, e é tão ruim, né? Nós presenciarmos essas situações mesmo, a gente tem que ser antirracista, né? Ajudar mesmo, sentir com o outro, né? Como o Gleico falou, a questão da empatia. Alguns dos nossos alunos querem falar alguma situação que já viveram? Os meninos estão caladinhos, né? Então, vou passar para o Jonathan. Pode falar, Jonathan. É que o pessoal tocou nessa questão da tonalidade, né? E a tonalidade não é o que caracteriza a negritude, né? A negritude é um pertencimento cultural e, inclusive, o colorismo, que fala da tonalidade de pele, é algo que dificulta muito até o acesso das pessoas que são negras culturalmente a terem acesso aos direitos que foram conquistados. Como a gente sabe que o racismo ele é cultural, ele é estrutural, a gente analisa a história de como tudo aconteceu e foi necessário excluir o povo negro de ter acesso a muita coisa. E nessa questão, da tonalidade de pele, ela funcionou como na biologia a gente vê outros seres fazendo, que é o mimetismo. O mimetismo e a camuflagem é utilizado como artifício de sobrevivência para os seres vivos não serem predados na natureza. Eles se camuflam para ficar perfeito. Misturados ao meio para não serem percebidos, ou eles mimetizam alguém mais perigoso, um outro animal, um outro ser mais perigoso, ou uma outra planta mais venenosa, para ele não ser devorado. Isso a gente vê na natureza. E na nossa sociedade, especialmente aqui nas Américas, onde a escravidão ela teve uma cor, porque a escravidão não surgiu com os africanos, mas com os africanos ela tomou aspectos físicos, estruturais muito marcantes, que é a cor. Então dava para ver de longe quem era o grupo a ser escravizado, quem era o grupo que não poderia acessar os lugares de poder. Então, com o tempo, as pessoas que tinham uma tonalidade de pele mais próxima da branquitude, elas foram mais toleradas nos espaços de direito do que aquelas que tinham a coloração mais escura. E por nenhum dos negros terem acesso à cultura, terem acesso às informações, isso foi um mecanismo de sobrevivência, ele negar a sua própria história, negar o pertencimento do seu lugar enquanto negro, porque aquilo ali te trazia prejuízo. E ele ser mais parecido com a branquitude, para ele era um momento de sobrevivência, porque ele tinha sossego. Os negros que tinham uma tonalidade de pele mais próxima da branquitude, e eram negros por descenderem de negros, eles eram menos, levavam menos nomes pejorativos, eles eram menos perseguidos, eles eram mais aceitos nas rodas, eram mais aceitos nas comunidades, eles eram mais
tolerados. E eles começaram a absorver isso sem ver. E a reproduzir, inclusive, o racismo que os brancos faziam com outros negros. Inclusive, fazendo apelidos, participando daquele meio. Por quê? Ele tinha que sobreviver de alguma forma. Então, não aceitar que ele não era negro porque ele tinha uma tonalidade de pele mais branca foi algo que foi construído e para ele era a única forma de sobrevivência. Porque quem aguenta ser discriminado e ser expulso de todos os lugares conhecidos? É complicado. E os negros só ocupam os lugares, até então, né, gente? A gente falando de história, piores. Os camarotes não são ocupados por negros, as universidades de medicina não são ocupados por negros, as escolas particulares não são ocupadas por negros, mas a população carcerária é ocupada por negro. As vilas, as favelas são ocupadas por negros. Os trabalhos braçais são ocupados por negros, porque é o que sobra. Porque é o que sobra. Então, a negritude e o racismo, aqui na nossa comunidade brasileira, ela ganhou cunhos econômicos. Então, o negro ele não começou a ser detraído dos lugares, ele não começou a ser não benquisto, nem era por seus aspectos, porque eu não gosto da cor preta. Não, foi por aspectos econômicos. O preto era o mais pobre. Pelo preto ser o mais pobre, quem vai casar com o negro? Ninguém vai casar com o negro. Não, ele não vai ter uma condição de vida boa, ele não vai ter um trabalho bom, ele não vai conseguir ascender socialmente. Não é porque eu não acho bonito o negro. Então, o racismo não ganhou somente a questão, porque eu não acho bonito. Porque eu acredito até que muitos dos que são racistas admiram até os aspectos fenotípicos da negritude, acham mais bonito, acham a pele bonita, biologicamente é mais resistente, mas economicamente ganhou esse viés. O preto ele é pobre, ele não ascende, por isso ele não é um bom partido. E isso acontece e o colorismo não ajuda em nada. Acho que era isso que me veio aqui com essa chamadinha. Muito bem. Obrigado. Nossa, falou assim, né? Perfeito, irmão. Perfeito. Agora vamos ouvir o Ailton. Tentando abrir minha câmera aqui. Minha câmera está querendo abrir. Nós estamos te ouvindo, Eu vou professor abrir minha câmera aqui. Não estou conseguindo abrir. Mas o que eu vou deixar, gente, de mensagem inicialmente, quanto à direção da Andressa como diretora. A posição da Andressa na direção da escola é fundamental, uma vez que os alunos afrodescendentes atendem um exemplo de luta e autoafirmação da raça negra, em virtude das barreiras racistas impostas pela sociedade brasileira. Então, gente, é uma importância muito grande. Ailton, tenta apertar F8. Não deu. Mas pode continuar, Ailton, por favor. Então, a posição da Andressa é de importância fundamental, né, para os nossos adolescentes e para nós também, professores. Né? É na direção da escola como mulher preta, como mulher negra. Inicialmente, isso eu gostaria de enfatizar. E, em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre cotas. Diante de opiniões contrárias às cotas raciais, temos que considerar que elas só existem em virtude das limitações socioeconômicas enfrentadas por grande parte da população negra do Brasil. As cotas raciais visam resgatar a enorme dívida social de nossa sociedade para a população afrodescendente. Né?
Então, eu acho assim que a mulher negra, ela sofre, como o Grego falou, muito mais até mesmo do que o homem negro. Eu tive uma supervisora negra na primeira escola quando eu trabalhei, e ela sofria um preconceito muito grande. E um dia ela fez uma reunião conosco e eu deixou bem claro porque ela estava naquela posição. Então ela apresentou todo o currículo dela, sabe? Então ela mostrou que ela tinha condições. Ela não estava ali porque a colocaram, não. Ela estava ali porque ela estudou, certo? Ela se comprometeu com ela mesma que ela poderia estar na direção de uma escola, na direção de uma escola não, na direção da orientação dos professores. Então, eu acho que o papel hoje do homem negro, da mulher negra, consegue alcançar algum objetivo, certo? De grande importância e a luta é muito grande. Tá? Então, é isso que eu gostaria de deixar, esse recadinho. Ok? Obrigado, gente. Isso mesmo, Ailton. Obrigada, viu? Agora eu vou passar a palavra para a Natália. Professora Natália. Oi, gente, desculpa, eu levantei a mão sem querer. Mas estou aqui aprendendo muito, viu? Aproveita e fala, Natália. Não, que eu estou aqui aprendendo muito. E está sendo muito enriquecedor. Muito obrigada, professora Tatiane. O que eu queria falar é o seguinte, biologicamente, como o Jonathan falou, né, a cor negra, né, as características negras em relação às características brancas, elas são muito mais vantajosas no ambiente, os negros são mais resistentes, são menos suscetíveis às doenças, e infelizmente, né, a gente teve essa cultura social que levou a essa discriminação, e eu queria, né, eu cresci sabendo que, apesar de ser branca, eu venho de negros, índios, brancos, e eu não entendo, não entra na minha cabeça essa discriminação. Eu queria que as pessoas ouvissem a aula hoje, né, internalizassem aí um pouco do que do que já foi falado aí, e tentassem, pelo menos, as pessoas que têm essa discriminação na cabeça, tentassem, pelo menos, mudar, porque eu acho que a gente não tem que separar por cor, por raça, por nada. A gente tem que separar as pessoas por caráter, né? Se a pessoa não é boa pelo caráter, aí sim eu vou me afastar, eu vou, né, tentar ficar o mais longe possível, ou ajudar também aquela pessoa, mas não pela cor. Né? Eu adorei a Andressa ser a nossa nova diretora, acho uma pessoa incrível. Em momento nenhum eu pensei, eu até fiquei pensando aqui, quando falaram assim, a diretora, por ser negra, está tomando uma representatividade, a minha ignorância nesse ponto é tão grande que eu nem pensei nesse sentido. Eu pensei, não, eu gostei que a Andressa assumiu, porque eu a conheço, eu sei como ela é, eu sei que é uma pessoa excelente, nós vamos ter uma escola melhor. Né? Então, eu espero que esse sábado aí dure por muito tempo, que isso mude no nosso Brasil, na nossa escola, tá? É isso que eu tenho para falar. Ô, Tatiane, é importante isso que você falou, né? Importância de nós discutirmos esse assunto hoje, como o Jonathan falou, um assunto, né, delicado de ser discutido, mas que é real, e que os nossos jovens estão dentro da sala de aula, estão na escola, estão na sociedade, sofrendo isso, e a gente não pode fechar os olhos. Isso tem que ser, sim, motivo de debate, de mudanças de atitude, né, de valorização
né? A gente precisa mudar as nossas ações no dia a dia para poder fazer valer realmente esse antirracismo, né? E nós, professores, hoje, né, o nosso convite do Gleico para todos nós é que esse projeto seja trabalhado por todos dentro da sua disciplina, abordando as habilidades de cada um. Vai descer, não? Então, tchau. Bom dia. Roberto, seu microfone está ligado. Então, gente, que hoje todos possam sair daqui, os nossos alunos que estão aqui também. Nós queremos que vocês participem, que vocês falem, que vocês deem ideias para que possam ser trabalhados também dentro desse tempo, porque nós queremos, nesse quarto bimestre agora, movimentar a escola com esse projeto, que não seja só uma fala aqui num sábado letivo e acabou, né, mas que seja realmente um trabalho significativo para todos nós, enquanto profissionais e alunos. Ô, Delcimari, não só nessa parte de ser um trabalho significativo também, porque a gente tem muitos casos na escola, aqueles meninos que são muito tímidos, são muito fechados, que têm medo, né, de falar alguma coisa por viver isso, esse racismo. Então, isso me preocupa muito, né? Igual a gente tem alunos aqui presentes hoje, que pode estar conversando com um colega que não está aqui, né? Dando continuidade nisso tudo aqui que a gente está falando, porque isso é muito importante. A gente vê isso acontecendo com crianças na escola, né? Então, eu acho que isso é um assunto que tem que ser abordado todos os dias, porque todos os dias eles estão ali conosco, e eles estão presenciando vários tipos de situações. Então, isso é muito importante. Muito bacana seu trabalho, Gleico. Sempre te admirei e vou te admirar, tá? E eu acho que a gente tem mesmo que persistir nisso, né? Abrir mentes e trabalhar essa questão, né, do eu. A gente precisa muito disso. Obrigada, viu? A professora Elizabeth está com a mão levantada, pode falar, Beth? Não, eu só queria colocar que é o que a Tatiana já tinha colocado, que quando a Andressa chegou, né, nós ficamos, assim, nós gostamos muito, né, Andressa, mas em momento algum a gente notou, né, eu jamais passou na minha cabeça isso, eu gosto, né, estou admirando muito o trabalho dela, mas jamais passou isso na minha cabeça, então, que pudesse, né, por causa disso. Então, colocando isso mesmo, que a gente, graças a Deus, está passando, né, essa ainda tem muito que ser feito, mas a gente reconhece o trabalho da pessoa, a competência, né, a simpatia, né, pela pessoa, e não olhando essas diferenças que nós temos aí, que é uma coisa normal, biológica, né, da nossa, então, foi isso, jamais, e a Tatiana colocou o que eu ia colocar, né, então, mas acho que a gente tem que continuar, né, trabalhando sim para que não haja mesmo nenhum tipo de preconceito ou de discriminação, né, o Gleico, adorei a fala do Jonathan, muito, né, muito bem colocado, né, que ele falou que nas faculdades, né, você não tem, a maior população não é a negra, mas que nas cadeias são, então, achei muito bem colocado isso, e a gente tem que perceber essas diferenças, né, e trabalhar positivamente, né, então, muito, muito bem colocado, gostei muito das colocações do Gleico e de todos vocês, parabéns, gostei muito. Obrigada, Beth, que bom, né? Então, eu vou passar agora para o Claudemir, professor de História, que também, né, vai tomar frente aí junto com os demais professores no turno vespertino. Pode falar, Claudemir. Gente, bom dia. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito emocionado com as falas. E eu gostaria de reforçar o que a Clênia disse. É uma dor viva ainda para muitos dos nossos alunos, né? Eu fui trabalhar esse tema essa semana no 7º ano, e eu senti um certo incômodo dos alunos, principalmente dos alunos de cor negra, né, de cor preta.
eles não se sentem confortáveis diante desse assunto. Então, eu acho que eu explicando a matéria e ao mesmo tempo eu pensando comigo até que ponto eu poderia estar desrespeitando por tocar num assunto que não era cômodo para eles estarem ouvindo. E isso me incomodou, né, enquanto professor. Então, eu acho que a escola precisa ouvir os alunos, né? Nós temos maturidade para poder discutir esse assunto, mas as crianças não, os nossos adolescentes não. Eles precisam ser ouvidos, eles precisam de amor. Então, eu acho que, nesse primeiro momento, se a gente for tocar nesse assunto, tratar desse assunto, mas com amor, né? E eu acho que o importante é eles falarem, né? Eles não querem falar, a gente percebe que eles têm dificuldade de falar, eles ficam calados, mas eles estão ali sentindo e pensando um monte de coisa, né? A gente está ali na sala de aula falando 1001 coisa, explicando o que aconteceu na história, mas o efeito que isso está causando no outro, a gente não sabe, né? Então, às vezes, a gente tenta interpretar pelo olho, pelo abaixar de cabeça, por um olhar tímido, por uma retração do corpo que você vê que retrai na carteira. E aqui eu fui observando esse tipo de comportamento e eu ficava pensando até que ponto eu estou levando conhecimento e é um conhecimento que está trazendo uma satisfação ou está trazendo um incômodo, né? Então, assim, eu acho que nós temos, sim, que falar sobre isso, né? O Gleicon, todos aqui que colocaram seus conhecimentos, conhecimentos, assim, que para nós adultos, né, nós temos que trabalhar muito isso com nós mesmos, mas eu acho que para trabalhar com as crianças tem que ser com muito amor, né? Muitas crianças ali estão muito machucadas e não vão dar conta dessa discussão, né? Então, eu acho que nós podemos criar um canal de ouvir esses alunos, de deixar falar, de deixar se explicar, né? Para a gente poder realmente conseguir práticos, né? Porque eu toquei nesse assunto essa semana no 7º ano e eu senti que fecharam as portas. Ficaram todos na retranca. E eu fiquei me questionando até que ponto aquilo estava fazendo crescer ou estava machucando também, né? Então, eu estou até um pouco emocionado, mas acho que a discussão para nós, enquanto adultos, ela vale muito a pena. Muito bom a discussão que a gente realizou aqui hoje. Ô, Claudemir, é justamente isso. O grande problema é que quando a ação ela é realizada apenas pontualmente, você foi, por exemplo, talvez o primeiro professor que falou sobre isso com eles e só nessa aula. Talvez para trás, talvez em outros momentos, isso não tenha sido trabalhado. É disso que a gente está falando. Isso tem que ser uma ação constante. É como regar uma planta. Você tem que estar ali constantemente. Água demais mata a planta. Você tem que ir colocando gradativamente no dia a dia. Então, não pode ser uma ação folclórica da escola trabalhar com esses alunos, porque senão eles vão se sentir expostos. Tem que ser justamente o que você disse, uma ação acolhedora no dia a dia. E não só esse 4º bimestre vai ser uma proposta de um laboratório, de uma experiência, de uma iniciação, para que, quem sabe, a partir do ano que vem, ou dos outros anos, isso seja uma ação no dia a dia, essa valorização dos negros. E quando eu falo negro, pessoal, eu acho importante essa palavra negro, que ela era uma palavra pejorativa. Ela foi uma palavra criada para tirar a identidade das várias etnias africanas e americanas. Então, o índio também foi chamado de negro, o negro da terra. Só que essa palavra foi ressignificada pelo movimento negro, foi ressignificada pela raça negra, para que nós sentíssemos orgulho dela. Então, hoje, se você fosse referir a uma pessoa, você pode chamar ela de preta, de negra, isso não é mais ofensa. Claro, tudo depende de como você vai falar. Isso não é mais ofensa, porque essa palavra foi ressignificada. É isso aí. Olha, gente, então, né, a gente quer agradecer mesmo por esse momento tão importante que nós vivenciamos aqui hoje, essas discussões tão ricas, que essa proposta de trabalho
seja desenvolvida por todos vocês nesse quarto bimestre. Nós vamos, né, desenvolver esse trabalho como atividade complementar com esse tema no nosso quarto bimestre, de forma interdisciplinar, que todos vocês, professores, elaborem as atividades com base, né, nessa temática, e que no dia 20 de novembro, né, Dia da Consciência Negra, a gente possa fazer, né, um evento em nossa escola de culminância desse projeto, né, desses trabalhos realizados por vocês. Estamos à disposição para ajudar os nossos alunos, né, por favor, participem, né, como o Claudemir falou, nós queremos ouvir vocês, nós queremos que vocês tenham voz e que possam sugerir, discutir, trazer, né, vivências, para que a gente possa também, que seja, né, significativo e não apenas uma situação da gente passando, né, os professores passando para vocês conteúdos. Então, agradecer mesmo a todos, e vou passar a fala para Cristina, supervisora da tarde, para ela também fazer aqui as suas considerações. Pessoal, assim, estou encantada, né, com o trabalho, aprendi muito também, né, e que bom que todos participaram, as colocações muito pertinentes, interessantes, né, e muito de aprendizado mesmo. Eu queria fazer um alerta, né, sobre essas atividades complementares e também, assim, uma sugestão, porque numa dessas lives que a gente fez, né, ao longo desses 2 anos aí, eu ouvi uma experiência de um professor que ele fez atividade complementar naquele campo do Classroom, isso para o Classroom, né? Porque quando a gente vai voltar agora presencial, eu entendi, é só o ensino médio que vai voltar obrigatório, Andressa? Por enquanto? Ou são todos? Não, todas as etapas. Todas? Todas as etapas. Pois Sim. Tá. Então, assim, se o ensino é híbrido, né? Ainda está híbrido, ficará híbrido. Então, se eu acredito que vão ter famílias que não vão querer essa volta, vão resistir, né? Eu não sei, eu sei que é obrigatório, mas eu acho que vai ter essa resistência. Então, se houver essa resistência, para esse aluno, né, que vai ficar online, lá no Classroom tem naquele campo de atividades, tem uma assim, atividade com pergunta. Então, essa atividade com pergunta, ela pode ser, inclusive, pontuada, né? Você pode colocar o valor e já fica a correção, né? Você já coloca a correção, ela já sai corrigida, facilita o seu trabalho. Estou falando isso por quê? Porque, de uma maneira simples, você pode dar oportunidade para o aluno se expressar em relação a esse assunto. Então, você pode simplesmente fazer uma pergunta, né? Uma pergunta desse tema para ele expor, né, um sentimento dele em relação a isso, e você valorizar isso como uma atividade complementar, entendeu? Não precisa ser uma coisa elaboradíssima, não precisa ser uma coisa sofisticada, mas uma coisa simples que vai ser fácil para você preparar, para o aluno participar, né? Porque, como a Clênia disse, tem meninos que têm vergonha, não vão querer fazer vídeo, tem meninos que não identificaram um talento ainda para fazer um desenho ou para fazer alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem que ser o mais simples possível, porque eu acho que o simples vai ser mais, né? E também, como o Claudemir falou, tem que ser com muito amor, né? Porque é um tema que machuca, né? A gente não fala muito sobre ele, né? A gente tem medo também de falar, né? A verdade é essa. Nós, como professores, a gente às vezes tem medo de tocar nesse assunto e não ser bem compreendido, né? Por causa, às vezes, de uma colocação de uma palavra que a gente usa e ser mal interpretado. Então, não é um tema fácil mesmo. Eu acho que nem para quem para os que estão ouvindo e nem para a gente que está falando, né? Eu acho que é um tema mesmo que precisa ainda ser muito mais trabalhado na escola, né? Durante todo o ano, né? Então, é isso que eu queria ressaltar, viu? Parabéns, viu, Gleico? Eu sei o tanto que foi difícil essa semana para você, para todos nós, professores e supervisor e direção, a semana foi muito pesada, né? E mesmo assim você aceitou, né, o convite de iniciar, né, de despertar, né, isso para os professores, e está sendo muito importante, tá? Obrigada, viu?
Pessoal, eu gostaria de falar duas coisas. A primeira é complementando a fala do Claudemir, que foi de extrema necessidade. O racismo, ele faz isso com nós, né, com os pretos. Ele nos endurece e chega a um certo ponto que, se a nossa estima não estiver bem, a nossa autoestima, se a gente não estiver bem, né, conosco mesmos, ele nos endurece e nos faz querer não pertencer ao nosso grupo, nos faz não ter orgulho do que somos e como somos. Ele chega, o estrago que o racismo causa é tão grande que chega a esse ponto. Então, eu entendi perfeitamente o que o Claudemir quis dizer e peço que vocês sejam muito sensíveis. Eu sei que vocês vão conduzir da melhor forma possível essas abordagens em sala de aula, com muita humanidade, com muito amor e com muita prática, né? Que a gente ensina com a prática. Então, eu tenho certeza da competência de vocês, da sensibilidade de vocês quanto a isso, ok? E quero falar também, informar que as nossas atividades complementares, né, do quarto bimestre, elas se darão com o nosso engajamento nesse projeto. Então, vocês estão com a autonomia para construir essas atividades e considerá-las como as atividades complementares do bimestre, tá bom? As atividades complementares girarão nesse eixo desse projeto, tá? Que terá culminância posteriormente, mas podem dar andamento às atividades complementares nesse sentido, todos os professores, tá bom? E que sejam compartilhadas conosco, as supervisoras, né? Para que a gente possa acompanhá-los, orientar, e como a Cristina falou, às vezes, no simples, né, o nosso resultado é maior, né? Igual nós fizemos aqui esse Padlet, né, para cada um colocar a sua opinião, né, a partir de uma pergunta simples, né? Então, vocês, né, se inspirem aí no que foi trabalhado aqui, para que vocês elaborem e passem para nós como vocês vão, então, criar essas atividades complementares. E, né, agradecer mesmo, parabenizar, foi uma manhã mesmo maravilhosa, né, todas as participações. Muito obrigada, parabéns, viu, Gleicon? Conte conosco, todos vocês. Muito obrigada, gente, pela presença. Obrigado, Gleicon, por idealizar e fazer acontecer e compartilhar conosco, né? Essa aprendizagem contínua, diária e tão importante. Muito obrigada. A lista de presença, viu? Já está aí no chat, todos assinem, por favor. Eu é que agradeço pelo espaço cedido, pela confiança. Eu considero de urgência esse assunto ser tratado dentro das escolas, porque a educação ocorre em todos os lugares, mas a escola é o que normatiza. É a escola que transforma aquilo na norma social, né? Então, é dentro da escola que tem que sair as soluções. E lembrando aos professores que eu fiz um projeto, essa apresentação de hoje é apenas um esclarecimento, mas eu fiz um projeto, inclusive com sugestões de atividades para que sejam realizadas, tá? Aí a Delcimara está revisando, assim que ela terminar de revisar, ela vai enviar para todos vocês, tá bom? Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, ótima reunião, muito proveitosa. Tenham um bom dia, uma boa tarde, um bom dia, um bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Bom dia. Bom dia. Vamos para nós, né, gente? Obrigada, Gleicon. Beijão, pessoal. Essa equipe é 10. Obrigada, pessoal. Bom descanso. Abraço para todo mundo. Bom dia.